Seja bem-vindo ao nosso canal e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e boa leitura para você. Todos a bordo. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Rick Warren. Tenho experimentado nestes dias um cuidado visível de Deus em cada detalhe, e sua manifestação de forma palpável. A melhor forma para definir os frutos desses dias no barco com Ele é que minha mensagem tomou corpo, e as verdades que eu creio me mantiveram de pé. Aprendi que a pregação é isto, alguns minutos capazes de transformar morte em vida. Todas as vezes que vou pregar, não importa o lugar ou o número de pessoas que estão me ouvindo, seja num auditório lotado ou em uma reunião em casa, sou tomado por um temor santo. Não quero compartilhar nada que não esteja na pauta de Deus para aquele dia. Na verdade, eu só preciso me preocupar em não atrapalhar aquilo que Deus deseja fazer através de mim. A mensagem da cruz foi suficiente para dividir a história da criação em duas partes e continua sendo suficiente para transformar a nossa história também. Existem alguns momentos na nossa vida em que todas as nossas bases de segurança são retiradas, e são nesses momentos que fica muito clara a diferença entre otimistas, pessimistas, realistas e aqueles que creem. Entender essa verdade é fundamental, principalmente quando se trata de fé. Para ser curado. Por mais que para muitos possa parecer a mesma coisa, ser otimista e ter fé são coisas completamente diferentes. O maior ponto de divergência entre ambos é a sua base. O otimista tem como base as suas emoções, então ele acorda certo dia com bom humor, olha pela janela, vê que o céu está limpo, e tudo parece estar bem. Assim, dentro de si começa a se formar uma convicção: o dia hoje vai ser incrível. Ele começa a projetar coisas pautadas no seu estado de espírito e acredita, afinal, ele está bem otimista, que tudo vai dar certo. Por mais que pareça muito bom esse tipo de comportamento, ele é tão volúvel quanto o nosso humor. Se existe algo que não temos controle são as nossas emoções, elas podem mudar de uma hora para outra dependendo do que nos espera na próxima curva, e, por mais que o fruto do Espírito nos dê domínio próprio, nosso humor não permanece inabalável sempre. Quando as bases das minhas convicções são as minhas emoções, é comum eu viver momentos de instabilidade constantemente. A vida é inconstante, mas você não precisa ser. Uma das coisas mais comuns que as pessoas me dizem quando estou prestes a orar pela cura delas é: sei que Deus pode fazer isso. E o demônio também sabe. Na melhor das hipóteses, isso é esperança, não fé. A fé conhece a vontade de Deus. Bill Johnson. A nossa fé, por sua vez, permanece inabalável à medida que temos fundamentos fortes na palavra. A base da nossa fé é construída com entendimento e revelação da palavra de Deus, por isso é fundamental que nossa busca seja conhecer cada dia mais o caráter de Deus e a sua vontade. Há uma diferença brutal entre acreditar que Deus pode fazer e tratar isso como sendo algo real. Não existe outra forma de termos a nossa fé aumentada senão por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por imposição de mãos, por servirmos na igreja local ou por qualquer outro tipo de prática. Quanto mais eu ouço o que Ele me diz, mais forte se torna a minha fé. Níveis de fé. Segundo os relatos que encontramos nos evangelhos, existem níveis diferentes de fé e isso está proporcionalmente ligado às experiências que temos com o poder sobrenatural de Deus. No episódio entre Jesus e o centurião, por exemplo, quando ele se oferece para ir ao encontro do servo que estava doente, é surpreendido com a fé daquele homem. Declara que não seria necessário que Jesus fosse até lá, mas que apenas liberasse uma palavra e o seu servo seria curado. Aquele centurião tinha uma percepção clara a respeito de autoridade espiritual, assim como tinha também uma porção de fé fora do comum. Jesus, admirado com seu posicionamento, declara que nem em Israel havia encontrado alguém com tamanha fé. Durante uma tempestade, vemos Jesus repreendendo os ventos e o mar enquanto navegava juntamente com seus discípulos. Ele também se admira com a fé que eles têm, mas, dessa vez, numa proporção inversa. Ele questiona: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Os momentos de crise não abalam a minha fé, mas revelam a profundidade dela.
Outro momento muito conhecido pela abordagem que Jesus faz sobre níveis de fé como sendo algo mensurável acontece assim que ele desce do Monte da Transfiguração e reencontra a multidão. Um homem se aproxima dele e pede ajuda, pois já havia levado seu filho que estava endemoniado até aos discípulos, e eles nada puderam fazer. Jesus repreendeu o demônio que estava oprimindo o menino e ele foi curado. Então os discípulos perguntaram a ele por que não haviam conseguido libertar aquele menino, e Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17h20. Fica muito claro que em todo o tempo que Jesus caminhou com seus discípulos, ele os incentivava a crer no poder da fé para experimentar as realidades disponíveis no reino de Deus e, através disso, fazer as mesmas obras que ele fazia. E, num momento futuro, obras ainda maiores. Tão importante quanto termos fé é crermos corretamente. Muitas pessoas têm deixado de usufruir do poder que há em Jesus para curar porque simplesmente não sabem que já está disponível. Quero compartilhar com você o que a palavra nos diz sobre isso. Um dos textos mais poderosos relacionados a esse tema está em Isaías 53, onde o profeta fala a respeito da cruz e do sacrifício de Jesus em nosso lugar, e também sobre tudo aquilo que ele levou sobre si para que fossemos completamente sarados e livres de toda enfermidade. Nossa cura e liberdade não estão disponíveis simplesmente porque Deus anulou nossa sentença e tudo aquilo que de fato merecíamos receber, mas porque Ele transferiu para o seu próprio Filho essas realidades. Jesus, o Cordeiro de Deus, recebeu em nosso lugar todo jugo, peso, condenação, doença e enfermidade. Por isso a palavra declara que o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Não é algo que pode vir a acontecer, é algo que já aconteceu. A tempestade do juízo já veio sobre Jesus naquela cruz e por conta do seu sacrifício somos justificados e livres. Creia nisso, medite nessa verdade, declare isso até que não haja dúvida em seu coração e seja completamente curado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53.4-5. Crendo sem duvidar. Tive uma experiência no ano passado que me edificou muito em relação a essa questão de crer e não ter dúvidas. Organizamos uma conferência em nossa igreja e recebemos alguns pastores que são aliançados com nosso ministério, e eu estava dirigindo um desses cultos. O pastor que ministrava naquela noite fez um apelo para que todas as pessoas que tinham qualquer tipo de enfermidade e criam que Jesus poderia curá-las viessem à frente sem hesitar. Algumas pessoas começaram a se levantar e ir à frente, enquanto ele continuava fazendo o convite: se você crê que Jesus pode te curar, vem aqui, e eu quero orar por você. Depois que aquelas pessoas estavam diante do palco, ele pediu que fechassem os olhos e não dissessem mais nada, e começou então a orar por elas e os milagres de cura foram sendo liberados diante dos nossos olhos. Assim que o culto terminou, levei o pastor para jantar e comentei que achei curioso o fato dele pedir para que aquelas pessoas que tinham ido à frente não dissessem mais nada, apenas fechassem seus olhos enquanto ele orava, e perguntei qual era o propósito. Ele então respondeu que é muito comum pessoas terem atitudes de fé e darem os primeiros passos em busca de serem curadas, e momentos depois, começarem a ser bombardeadas pela sua mente para desacreditar que aquilo pode realmente acontecer. Prefiro uma atitude de fé do que uma confissão de dúvida, disse ele. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos 11h23. Muitos têm abraçado a descrença em relação ao poder sobrenatural do Evangelho por um motivo simples: a baixa expectativa em relação a isso deixa você mais confortável porque não exige que você assuma riscos. Outra característica que nos deixa confortáveis quando temos baixas expectativas é que elas sempre são supridas, ou seja, você sempre espera pouco e sempre recebe pouco, e isso dá a falsa impressão de que está no caminho certo.
O problema é que quando eu assumo uma postura medíocre em relação à minha fé para experimentar milagres, minhas experiências com Deus nessa área se tornam medíocres também. Com o passar do tempo, eu vou me acostumando em não experimentar essas manifestações de poder, e isso consolida cada vez mais a minha crença de que o sobrenatural é algo inacessível. Esse posicionamento pode deixar você mais confortável, mas nunca vai gerar os milagres que você precisa. Eu agi assim no início da minha conversão em relação ao batismo com o Espírito Santo. Eu criei desde o início que era uma manifestação genuína e que estava disponível, mas não acreditava que o falar em línguas era algo acessível para todos. Interessante que quando não queremos nos expor a assumir riscos, preferimos buscar na lógica justificativas para nossa falta de experiências. Tudo isso mudou quando fui batizado com o Espírito Santo num encontro de jovens, enquanto pregava na garagem da minha casa. Se existia alguma dúvida, elas foram lançadas por terra quando eu experimentei algo que durante muito tempo lutei para acreditar que não era real, ou pelo menos não para mim. A única função da fé é receber o que a graça oferece. John Stott. Todos precisam, nem todos creem. Talvez você já tenha se perguntado por que existem tantas pessoas que estão dentro das igrejas há muito tempo e não conseguem usufruir de tudo aquilo que a palavra diz que é possível. Isso acontece porque o sobrenatural não se move pelas nossas necessidades, mas pela nossa fé. Por isso alguém pode necessitar de algo que está disponível desde o princípio e nunca usufruir disso. Se você não crer, é basicamente como se aquilo não existisse. A fé se fundamenta em tratar as coisas que não são como se já fossem, ou seja, quando eu creio que a minha cura já é algo real, isso se torna uma realidade em fé. Quando recebi o meu diagnóstico e a notícia do estado em que o meu coração estava, fiquei surpreso. Os médicos me disseram que se uma parte da colônia de bactérias se soltasse, poderia causar um AVC, acidente vascular cerebral, trombose ou outro tipo de complicação. Outro ponto sensível no meu caso era a válvula onde a bactéria se alojou. Dependendo do dano que ela tivesse sofrido, seria necessário uma cirurgia para substituí-la. Por isso meu quadro exigia tantos cuidados. Um dos cardiologistas que me acompanhou sugeriu que depois do tratamento eu estudasse um pouco as características do meu diagnóstico para ter uma ideia geral de todos os livramentos que eu tive. Por mais que o meu quadro fosse delicado, no meu espírito em todo o tempo houve apenas uma certeza: eu já estou curado. A fé real não é viver na negação do reino natural. Se o médico diz que você tem um tumor, seria tolice fingir que ele não existe. Isso não é fé. Entretanto, a fé fundamenta-se na realidade que é superior ao tumor. Posso reconhecer a existência de uma doença e ainda assim crer na provisão do Senhor para a cura. Bill Johnson. Quero te encorajar a fazer agora uma oração específica sobre cura. Compartilhe também com outras pessoas que estejam enfrentando um momento difícil e precisem de um milagre. Eu creio que há poder no sangue de Jesus para me curar completamente de todas as doenças e enfermidades agora, e declaro a minha cura. Eu reconheço o seu sacrifício na cruz do Calvário e creio que foi suficiente para me tornar livre. Nenhuma dúvida ou pensamento contrário ao que a sua palavra diz vai tirar de mim a confiança de que esse milagre já é real. Obrigado por me amar quando nada ao meu redor existia. Obrigado por se entregar no meu lugar e me dar uma nova vida. Obrigado por transformar meu choro em alegria e me dar acesso à vida eterna. Obrigado por me encher com o seu Espírito Santo e preencher todo o meu vazio. Em nome de Jesus. Amém.